O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma boa tarde mais uma vez. Que bom estarmos juntos. Hoje nós ouvimos agora essa proclamação do Evangelho de Mateus e que traz a história desse homem chamado Mateus. Um homem que era pecador público, já que era cobrador de impostos. Por quê? Os cobradores de impostos cobravam além daquilo que era para ser cobrado. O valor ia para o império, outros ficavam, às vezes, no seu bolso. Mas também ele era judeu e se alinhou ao governo, ao Império Romano, para tirar do seu povo o dinheiro. Por isso ele não era querido pelos irmãos judeus, porque ele estava do lado daqueles que estavam, em outras palavras, saqueando o seu povo. Estava no lugar, tomando o país, a região, estava tudo debaixo do poder do Império Romano. Então os judeus não queriam aquilo. E olha, né? Além de não querer, tem um dos nossos que está do lado deles. Então ele era tido como um pecador público, como alguém que estava traindo a sua pátria, o seu povo. Então ele não era bem querido. Era alguém que quando passava, provavelmente aqueles que eram mais fiéis, cuspia no chão. Porque não queria nem estar perto da cara, nem olhar na cara de Mateus. E é esse homem chamado Mateus que Jesus vê, olha e convida-o: segue-me. E aqui no Evangelho tem algo muito interessante, porque diz que ele se levantou e seguiu a Jesus. E aí para. E aí já vem uma outra coisa que não traz um detalhe, que eu fiquei me questionando. Foi Mateus que convidou Jesus para ir para a sua casa? Ou nesse segue-me, Jesus já foi para a casa de Mateus e Mateus foi atrás? Como é que foi? A gente não sabe. Se foi Jesus que falou: segue-me, eu vou para a sua casa e você vai me seguir para a sua casa. Ou no meio desse segue-me, Mateus falou: ô Senhor, quer tirar uma boia lá em casa? Quer comer alguma coisa? A gente não sabe, não tem esse detalhe. Mas eu quero perguntar para você: hoje você precisa convidar Jesus para entrar na sua casa? Ou ele precisa ir na sua casa? Eu acho que para mim os dois, viu? Ele precisa ir lá e eu preciso convidar Jesus mais para ir à minha casa. Porque às vezes a gente coloca tanta coisa na nossa casa, né? Tantas situações e a gente esquece de falar: Jesus, entra aqui na minha casa. Ou Jesus,
Como a gente vai, né? A pessoa, quando você convida alguém, você fala, faz favor, pode entrar, não é? Põe a pessoa primeiro para entrar e depois a gente entra, não é isso? Eu não sei, mas isso é para a gente refletir um pouquinho. Como é que foi? Como é que está a sua relação com Jesus? Como é que está a sua casa? Você abre as portas para ele entrar, você convida, ou ele precisa falar como ele falou para Zaqueu, não é? Eu quero estar hoje em tua casa. A gente não tem esse detalhe. Mas a leitura de hoje, o evangelho de hoje é muito rico. Porque ele traz situações que é para a gente olhar para o nosso coração, olhar para a nossa vida. Porque os amigos de Mateus era tudo igual a ele. Todos os amigos de Mateus eram como Mateus. Vamos olhar aqui? Olha o evangelho, o que diz. O vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores. Esses eram os companheiros de Mateus. Esses eram os amigos de Mateus. E Jesus entrou ali. E ali a gente tem que observar isso. Quando Jesus entra na casa, Jesus está em intimidade com aquela pessoa, ele quer ter um encontro com aquela pessoa. E o que é que estava no coração de Mateus? Os amigos de Mateus, a vida de Mateus. Cobrador de impostos e pecadores. Era assim que estava o coração de Mateus. Estava cheio de cobradores de impostos, que era a vida dele, e pecadores, que era ele. Só que Jesus precisava dar uma arrumadinha. Chegar e falar, olha, isso aqui vai para lá, isso daqui vai para cá, isso aqui não precisa. Porque ele já tinha feito um convite para Mateus. Segue-me, não foi isso? Segue-me. E seguir é seguir, é deixar aquilo para trás e caminhar um tempo novo. Então ele precisou, em outras palavras, precisou ir à casa de Mateus para dar uma arrumada na casa de Mateus, para falar, agora você está pronto a seguir-me, a dar os seus passos atrás de mim, venha. Porque não dá para seguir Jesus levando um monte de coisa com a gente. Não dá. Os meus irmãos de comunidade estão aqui, um monte. Já olhei aqui, um tanto aqui, do lado de cá, lá no fundo. Quando a gente vem para a comunidade, a gente deixa um monte de coisa para trás. Sacola, outros chegam com mala, mas deixa um monte de coisa. Digo material mesmo. Deixa a família, deixa amigos, deixa tudo para trás. Porque é seguir Jesus. E seguir Jesus precisa deixar um monte de coisa para trás. Esses dias tirei uns dias para ir para minha casa lá na Bahia, lá em Itabuna. E para mim a dificuldade hoje é maior do que quando eu saí a primeira vez. E meus irmãos que também têm os pais idosos, sabem do que o padre está falando. Porque eu olho para meus pais, cada dia que eu vou, já está mais idosos. O que é que vem à cabeça? Meu Deus, será que quando eu voltar aqui, eles vão estar vivos? Mas é esse segue-me de Jesus que eu preciso lembrar. E sair de casa, voltar para cá, estar no meu trabalho, porque é deixar. Deixar é deixar. Não é que eu não deixei meu pai, não amo meu pai e minha mãe, não. Deixar é no sentido de escolher Jesus, estar a cada momento, a cada dia, esse segue-me precisa estar à minha frente, eu preciso seguir a Jesus. Senão a gente volta atrás. E se voltar atrás, olha, desculpa a palavra, é uma péssima escolha, viu? É muito ruim. Porque se eu volto atrás, tem um monte de coisas ruins lá atrás também me esperando. E se eu fiz uma escolha, eu fiz uma escolha.
Repito e pergunto para vocês: o que é que estava no coração de Mateus? Cobradores de impostos e pecadores. Então ele deixou aquilo e seguiu Jesus. Seguiu Jesus. A vida velha ficou para trás. Muitas vezes a pessoa fala assim: ô padre, mas olha, Deus é misericordioso, Jesus é misericordioso. Olha o que ele fez com aquela pecadora que caiu e ele perdoou. Sim, ele perdoa os nossos pecados, perdoa quando a gente pede perdão. Mas Jesus, em muitas situações, e aquela mulher que estava ali, lançada ao chão, ele diz: vai e não peques mais. Esse é o segmento dele. Deixar. E muitas vezes a pessoa não dá atenção a essa frase tão pequena que Jesus falou, mas muito importante. Não peques mais. Segue-me. Ele deixou todas as coisas e seguiu Jesus. Entrou na casa dele. E ali ele sentou à mesa com os discípulos deles e com Mateus e os seus amigos. E Jesus foi falando, provavelmente teve uma conversa ali, e eles foram ouvindo. Daqueles amigos de Mateus, a gente não sabe se algum virou ou não discípulo de Jesus. A gente não sabe. Mas a gente sabe que Mateus mirou, sim? Porque hoje não é Mateus, é São Mateus. Ele é um santo. Esse mudou de vida. Esse a gente encontra a história aqui no Evangelho. Ele escreveu o Evangelho. Porque ele mudou de vida, ele ouviu Jesus, ele acolheu Jesus na sua vida. Jesus mudou a sua casa, mudou todas as peças que precisavam ser mudadas e ele seguiu a Jesus. Esse é o convite para mim e para você hoje. Siga Jesus. Caminhe com Jesus. Deixe Jesus entrar na sua casa. Convide Jesus para entrar na sua casa. E mesmo que se você não convidar, ele vai bater lá, viu? Não tem aqueles quadros que Jesus está batendo na porta? Então deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Porque se ele entrar, tudo vai se fazer novo. Porque ele sabe onde mexer, onde trocar as peças, e ele sabe conduzir todas as coisas. E assim ele quer fazer na sua vida e na sua família. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.